Por que a história da igreja primitiva ainda ressoa tão fortemente nos dias de hoje? Porque, em pleno século XXI, voltamos nossos olhares para aqueles 3 séculos iniciais, onde a fé cristã foi duramente testada. A resposta está na força de uma resistência silenciosa, uma força que moldou o cristianismo como o conhecemos. Imagine viver em uma época em que professar sua fé significava colocar sua vida em risco. No entanto, mesmo diante das mais brutais perseguições, o cristianismo não só sobreviveu, mas cresceu. E não estamos falando de um crescimento qualquer, foi um crescimento que desafiou o maior império do mundo. Mas o que motivava essas pessoas a enfrentar leões, tortura e a morte por algo que muitos consideravam uma seita irrelevante? A história do cristianismo, especialmente nesses primeiros 300 anos, é um testemunho da força do espírito humano, da convicção inabalável e da crença de que havia algo maior em jogo. Essa é uma história de mártires, de heróis desconhecidos e de líderes visionários que, mesmo nas trevas das catacumbas, viram a luz de uma fé que transformaria o mundo. A resistência cristã não é apenas uma história do passado. É um exemplo de como a fé pode transformar a dor em propósito e as dificuldades em força. E você? Está preparado para entender como essa jornada de 300 anos moldou não só a história da igreja, mas também o curso da humanidade? Prepare-se para mergulhar em um relato que vai além dos livros de história. Vamos descobrir juntos como uma pequena comunidade de crentes mudou o mundo para sempre. Em 67 d.C., sob o governo de Nero, os cristãos passaram a enfrentar um dos períodos mais sombrios da história da igreja primitiva. A grande tragédia do incêndio de Roma foi o estopim para que Nero culpasse os seguidores de Cristo pelo desastre, criando uma desculpa para persegui-los. Imagine viver numa época em que o simples ato de professar fé em Cristo poderia custar-lhe a vida. As ruas de Roma, antes iluminadas apenas por tochas, agora também eram palco do sangue dos mártires. Foi uma época onde a fé cristã começava a ser testada como nunca antes. Esse período foi marcado por um terror indescritível, mas também pela resiliência. Os cristãos, mesmo sabendo das consequências terríveis, não negavam sua fé. Eles se reuniam às escondidas, muitas vezes em catacumbas, lugares frios e escuros, mas onde podiam adorar em paz. O exemplo de bravura desses primeiros cristãos pode nos ensinar algo fundamental: a perseverança em meio à adversidade. Nos dias de hoje, quantas vezes desistimos ao primeiro sinal de dificuldade? A história da igreja nos mostra que não importa o quão difícil seja a jornada, sempre há uma força maior nos sustentando. Esses primeiros mártires, que enfrentaram os horrores sob Nero, não tinham ideia de que sua resistência plantaria as sementes para a futura expansão do cristianismo. Se pensarmos bem, o que nos impede de defender aquilo em que acreditamos hoje? Talvez não sejamos perseguidos fisicamente, mas enfrentamos pressões e desafios em nossa própria sociedade. Eles nos deixam uma lição. É nas adversidades que a fé verdadeira é revelada. E essa fé inabalável abriria as portas para um novo capítulo da história da igreja primitiva, onde os desafios só continuariam a crescer. Com a ascensão de Domiciano ao poder, a situação dos cristãos não melhorou. Ele se via como um Deus em vida, e qualquer religião que não adorasse a sua divindade era considerada uma ameaça ao império. A história da igreja primitiva testemunhou um novo capítulo de perseguição, onde os cristãos eram forçados a adorar o imperador ou enfrentar punições severas. Imagine ser colocado contra a parede: ou você renuncia à sua fé, ou é condenado. O governo de Domiciano trouxe à tona o conflito entre a fé cristã e a adoração ao Estado, uma tensão que só cresceria. Sob Trajano, a perseguição continuou, mas de forma um pouco mais calculada. Embora o cristianismo permanecesse ilegal, o imperador estabeleceu uma política de tolerância condicional. Os cristãos só seriam perseguidos se fossem explicitamente denunciados. Esse período trouxe uma pausa relativa à opressão, mas a fé cristã
continuava sendo vivida à sombra do medo. Trajano, apesar de sua fama de justiça, foi um dos que manteve a ilegalidade da igreja. O cristianismo crescia como uma chama escondida, longe dos olhos do império, mas alimentada pela fé inquebrantável dos seguidores de Cristo. Esse tempo de tolerância também nos lembra de algo importante. A fé não deve ser exercida apenas quando é conveniente. Muitas vezes em nossas vidas, enfrentamos situações onde manter nossos princípios pode parecer difícil ou mesmo perigoso. Trajano não eliminou o risco para os cristãos, mas em vez de ceder à pressão, muitos continuaram firmes. Hoje, nos perguntamos: será que estamos dispostos a viver nossa fé, mesmo em tempos de incerteza? E assim, sob o olhar atento dos imperadores, a história do cristianismo continuaria a ser escrita com sangue e coragem, avançando para novos desafios. Com a chegada de novos imperadores, como Adriano e Marco Aurélio, o cenário para os cristãos se tornou ainda mais desafiador. O Império Romano, cada vez mais hostil, continuava a responsabilizar os cristãos por desastres naturais e crises políticas. Era uma época em que ser cristão significava viver nas sombras, fugindo das autoridades. A história da igreja primitiva, nesse período, se mescla com os relatos de adoração em catacumbas, onde os fiéis encontravam refúgio para suas celebrações. Você consegue imaginar o nível de comprometimento necessário para manter uma fé tão vigorosa em condições tão adversas? A caça aos cristãos se intensificou, com crucificações e execuções em massa se tornando uma prática comum. Os seguidores de Cristo eram vistos como uma ameaça ao equilíbrio do império e suas crenças, como um obstáculo à adoração dos deuses romanos. O cristianismo era uma religião de paz, mas o império via sua crescente influência como uma rebelião silenciosa. Esse período foi marcado por uma resistência silenciosa, onde os cristãos não responderam com violência, mas com uma fé cada vez mais firme. Uma fé que, paradoxalmente, crescia quanto mais era reprimida. Ainda hoje, podemos aprender com essa resiliência. Quantas vezes, ao enfrentarmos obstáculos, pensamos em desistir ou recuar? Os cristãos da igreja primitiva nos ensinam que a verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas em perseverar através dele. Mesmo nas catacumbas frias e úmidas, o calor da fé continuava a aquecer seus corações. A história do cristianismo é uma prova viva de que, mesmo nas trevas mais profundas, há luz. E essa luz guiaria a igreja para um momento decisivo, onde um imperador veria uma visão que mudaria para sempre o destino dos cristãos. Constantino, em meio às suas batalhas pelo poder, viveu uma experiência que mudaria não apenas o curso de sua vida, mas também a história da igreja primitiva. Conta-se que, às vésperas da Batalha da Ponte Milvia, ele teve uma visão de um símbolo divino no céu, com a mensagem In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Esse evento marcaria sua conversão ao cristianismo e o início de uma nova era. Imagine o impacto dessa visão em um líder acostumado a lutar com armas, que de repente percebe que seu verdadeiro poder poderia vir de uma fonte espiritual. A partir dessa experiência, Constantino legalizou o cristianismo, mudando radicalmente o cenário. O Edito de Milão, promulgado em 313 d.C., concedeu liberdade de culto aos cristãos, permitindo-lhes praticar sua fé publicamente sem medo de represálias. Foi uma vitória monumental para a Igreja, que por tanto tempo viveu nas sombras. No entanto, com a legalização, surgiram novos desafios. O crescimento do cristianismo trouxe consigo debates teológicos e conflitos internos. Constantino, embora convertido, ainda mantinha muitos elementos do paganismo, criando uma tensão entre suas antigas e novas crenças. O exemplo de Constantino nos mostra como uma única decisão pode alterar o destino de uma nação, ou de uma vida inteira. Ele abriu caminho para que o cristianismo se expandisse em todo o império,
mas também plantou as sementes de controvérsias que perdurariam por séculos. Quando refletimos sobre sua conversão, podemos nos perguntar: quantas vezes temos visões ou momentos de clareza em nossas próprias vidas e os ignoramos? A história da Igreja Católica, a partir desse ponto, seria marcada pela união entre o trono e a cruz. Mas a jornada estava longe de ser tranquila. O martírio foi um dos aspectos mais profundos e poderosos da história da Igreja primitiva. Durante os primeiros séculos, os cristãos enfrentaram perseguições brutais, mas foi justamente esse sofrimento que fortaleceu a fé de muitos. Os mártires, que morreram por sua crença, foram vistos como heróis espirituais, inspirando gerações com sua coragem e devoção. Imagine ver um amigo ou familiar sendo levado às arenas para enfrentar animais selvagens ou ser queimado vivo, e ainda assim, eles mantinham a fé inabalável. Esse tipo de resiliência é raramente visto, e seus exemplos nos deixam uma lição poderosa de persistência. Esses mártires eram pessoas comuns que, diante de decisões extraordinárias, escolheram a fidelidade à sua fé, mesmo que isso significasse a morte. Entre os mártires mais conhecidos estão figuras como Policarpo de Esmirna e Inácio de Antioquia, que aceitaram o martírio com serenidade e fé. O sacrifício deles fortaleceu a Igreja, pois, ao contrário do que as autoridades esperavam, suas mortes não extinguiam o cristianismo, mas o faziam crescer. O sangue derramado dos mártires se tornou a semente da Igreja. A resiliência deles diante de uma violência tão extrema é algo que ainda hoje nos desafia. Como podemos manter nossa fé em tempos de dificuldade? O exemplo dos mártires também é um lembrete de que a vida cristã nem sempre será fácil, mas é justamente nos momentos de maior provação que podemos encontrar nossa força interior. A história da Igreja primitiva nos mostra que a fé, quando verdadeira, não pode ser quebrada por nenhuma força externa. E assim, à medida que a Igreja ganhava força e seguidores, novos desafios surgiam. As perseguições continuariam, mas o espírito de resistência dos cristãos nunca seria apagado, preparando o caminho para a última fase dessas duras provações. As perseguições sob Diocleciano e Galério representam um dos capítulos mais sombrios da história da Igreja primitiva. No final do século III e início do IV, os cristãos enfrentaram uma das mais brutais ondas de repressão. Diocleciano, determinado a restaurar o poder dos antigos deuses romanos, viu os cristãos como uma ameaça ao seu projeto de unificação do império. Essa perseguição, também conhecida como a Grande Perseguição, forçou muitos cristãos a se esconderem, adorando em segredo ou fugindo para regiões mais seguras. Imagine viver em um tempo onde professar sua fé podia levar à prisão, tortura ou mesmo à morte. No entanto, para muitos, renunciar à fé nunca foi uma opção. Sob Galério, a perseguição atingiu seu ápice, com cristãos sendo obrigados a oferecer sacrifícios aos deuses romanos sob pena de execução. A história da Igreja, as perseguições, registra que a tortura e a brutalidade eram usadas para forçar conversões, mas, paradoxalmente, isso apenas aumentou a fé dos seguidores de Cristo. Apesar dos esforços para erradicar o cristianismo, a Igreja continuava a crescer. Mesmo sob a mais intensa pressão, os cristãos não se curvavam. Galério, no entanto, em seus últimos dias, doente e atormentado, emitiu um édito de tolerância, permitindo que os cristãos praticassem sua fé, um gesto inesperado que selaria o fim dessa fase de perseguições. A história completa de Jesus e da Igreja primitiva nos mostra que, às vezes, a vitória vem dos momentos mais sombrios. Os cristãos, que enfrentaram tanto sob Galério e seus predecessores, emergiram mais fortes. Essa lição é atemporal. É nos momentos de maior provação que encontramos nossa verdadeira força. As perseguições de Galério e Diocleciano foram o último grande esforço do império para sufocar o cristianismo, mas, ironicamente, acabaram pavimentando o caminho para a aceitação e crescimento da Igreja. E assim,
com a sombra das perseguições desaparecendo, a história da Igreja entraria em uma nova fase de expansão e influência. Ao longo da jornada pela história da Igreja primitiva, você testemunhou a coragem, a resiliência e a fé inabalável de homens e mulheres que, em meio a adversidades inimagináveis, se mantiveram firmes em suas crenças. Essa resistência não foi apenas uma luta por sobrevivência, mas um testemunho do poder transformador da fé. A pergunta que fica é: como essa história ressoa em sua vida hoje? Você está disposto a enfrentar suas próprias adversidades com a mesma determinação que os primeiros cristãos demonstraram? Reflita sobre como a coragem deles pode inspirá-lo a não desistir, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. O que você pode aprender com essa história de 300 anos de resistência cristã para aplicar em sua própria vida? Não se trata apenas de conhecer a história, mas de se deixar tocar por ela e, quem sabe, encontrar seu próprio caminho de fé e perseverança. Se você se sentiu inspirado por esta jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre essa rica e profunda história que moldou o mundo. A próxima conversa pode ser a chave que você estava procurando para transformar sua vida. Está pronto para dar o próximo passo?